Como garantir afastamento pelo INSS? Muita gente pensa na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença, no auxílio-acidente. Mas sabia que você pode continuar recebendo o benefício da Previdência Social por meio da reabilitação profissional? É isso mesmo. Quem está no processo de reabilitação profissional, a Previdência tem a obrigação de pagar o benefício de auxílio-doença. Muita gente foge da reabilitação, mas neste vídeo você vai perceber que ela é uma ferramenta que pode garantir o acesso ao benefício da Previdência Social. Eu sou Hilário Bock, um dos advogados do Bock Advogados Associados, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro das coisas da Previdência, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você não perde nada, tá ok? Bom, então vamos lá. Como garantir o afastamento pelo INSS com a reabilitação profissional? Está curioso? E eu também estou ansioso para contar para vocês esta informação. Só vocês que estão aqui no nosso canal, fazem parte da nossa comunidade, estão tendo essa informação dada por mim. É claro que tem muita gente melhor dando informação por aí, mas do meu jeitinho, hilário de ser, é aqui. Vamos lá então, gente, olha só. Primeiro, reabilitação. Não tem carência, tá? Quer dizer, não importa quanto tempo você contribuiu ou não, é isento de carência. Aí você tem um benefício por incapacidade. Ah, Hilário, estou afastado, o INSS estava me afastando. Aí o perito falou, não, eu tenho que passar por um processo de reabilitação e eu estou fugindo disso. Não fuja, meu amigo. Não fuja, minha amiga. Você pode ter benefícios com a reabilitação profissional. E ó, a gente que é caipira, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. A gente só não mata porque é crime, né? A gente pode ser preso. Então, é só modo de dizer, tá, gente? Mas, ó, tá aqui. Artigo 62, parágrafo 1º da Lei 8.213. Está escrito lá que quem estiver no processo de reabilitação profissional tem que continuar recebendo o benefício por incapacidade enquanto não terminar o processo de reabilitação profissional. Tá curioso? É só olhar esse artigo. Mas não precisa não, porque já estou falando para você, tá bom? Bom, e aí então, quando você faz processo de reabilitação, você vai passar por uma equipe multidisciplinar, que vai ter médico, vai ter psicólogo, vai ter assistente social, vai ter enfermeiro de segurança do trabalho. Então você passou ali pelo todo esse processo de reabilitação profissional, chega no final desse processo, é como se fosse um curso, você sai com um certificado. Nesse certificado vai estar escrito lá o que você pode e o que você não pode fazer. Por exemplo, olha, você não pode pegar peso acima de 5 quilos, você não pode exercer atividade repetitiva, você não pode trabalhar exposto ao sol, vai ter uma série de situações ali que você não pode. Já deu para perceber que você vai ter uma limitação. Essa limitação pode te gerar um benefício chamado auxílio-acidente. Mesmo depois, quando você não iria fazer nada, você já tem ali, no seu certificado, uma limitação funcional. Pode não ter nada também, mas na maioria das vezes tem, porque senão a pessoa não teria sido submetida a um processo de reabilitação se o perito médico federal da Previdência não tivesse identificado que você seria uma das pessoas eleitas para a reabilitação profissional. Bom, e aí então a gente percebe que quando a gente fala de aposentadoria por invalidez, então fala assim, a pessoa tem que estar inválida para o trabalho. Não, esquece isso. A gente fala de incapacidade. São 3 os benefícios por incapacidade. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Nenhum deles fala que tem que estar inválido. Né? Até porque a gente vê um monte de aposentado por invalidez andando por aí, nos parques, a gente vê aposentado por invalidez andando de carro, a gente vê aposentado por invalidez viajando, então ele não está totalmente inválido, está incapacitado para exercer atividade profissional, mas ele pode tocar a vida dele, né, com qualidade. Mas perceba que lá no artigo 42 da Lei 8.213, ele fala assim, olha, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz, que eu acabei de dizer, e insusceptível de reabilitação. Então, são 2 situações, incapaz e insusceptível de reabilitação. Então, o processo de reabilitação profissional ele pode te habilitar a ter um direito por incapacidade e você não está passando pelo processo de reabilitação e deixa de ter algumas vantagens. Mas que vantagens são essas, Hilário? Bom, eu já falei para você, se você tiver um certificado dizendo que você tem limitação,
ou você pode ter um acidente do trabalho. Agora, vamos imaginar que essa limitação seja decorrente de um acidente do trabalho e que nesse acidente do trabalho essa limitação foi causada pelas condições do trabalho, porque o empregador não viu ou não quis ver que você estava sendo exposto a condições especiais de trabalho que causou a sua incapacidade ou a sua lesão. Então, você tem direito a indenizações por danos pessoais. O que é dano pessoal, Hilário? Dano moral, dano material e até dano estético. Então, esse certificado, esse processo de reabilitação pode te trazer algumas vantagens que vão reparar danos que você não teria pelas condições em que você exerceu sua atividade profissional. Ainda assim, você pode ter sido considerado, através deste processo de reabilitação, uma pessoa com algum tipo de deficiência física, por exemplo, que é muito comum acontecer depois de um processo, a pessoa perceber que você tem uma deficiência física, ou você passou a ter uma depressão, não consegue mais exercer alguma atividade profissional. Então, você pode, inclusive, ser absorvido pela própria empresa que você estava dentro das cotas de deficiência. Empresas com mais de 100 funcionários têm que ter pelo menos 1% de funcionários com algum tipo de deficiência. De repente, você está abrindo as suas portas para poder continuar na empresa, mesmo com a sua deficiência. Então, você pode utilizar as cotas. Agora, se você tem essa consideração de PCD, sabia que na aposentadoria por tempo de contribuição você pode aposentar até 10 anos mais cedo, se tiver uma deficiência grave, 6 anos mais cedo, se tiver uma deficiência moderada, ou 2 anos mais cedo, se tiver uma deficiência leve. E na aposentadoria por idade, a aposentadoria acontece 7 anos antes para a mulher e 5 anos antes para o homem, tá vendo? Tudo isso pode nascer de um processo de reabilitação profissional e você está fugindo da reabilitação profissional. Tá vendo as oportunidades que você tem? Além do mais, se é considerado um acidente do trabalho, uma doença ocupacional, se você volta para a empresa não pode demitir. Você tem uma estabilidade de 12 meses e não de 1 mês. Então você tem mais 11 meses de estabilidade por ter passado por esse processo de reabilitação e caracterizado a doença ocupacional ou uma lesão decorrente de acidente de trabalho. Além disso, você tem também, durante o período de afastamento, o direito ao fundo de garantia, coisas que não tem se não for acidente do trabalho. Está percebendo o quanto de coisas você tem? E também tem a questão da empresa que causou todo esse acidente ser penalizada, pagar mais tributos, porque a partir do momento que é caracterizado uma lesão da empresa, ela, é claro, inferiu a questão ambiental de segurança do trabalhador. Então, ela também tem que ser penalizada, né? Porque tem muitas outras empresas que andam certas, que pagam todas as contribuições corretamente, e aquela que não paga, claro, não está concorrendo com lealdade com aquelas que estão investindo na segurança do trabalhador. Então, é claro que essas empresas têm que ser penalizadas. Gente, deu para perceber o quanto esse processo de reabilitação é importante para o trabalhador e para a sociedade, o quanto as pessoas podem ter de direito se elas souberem dos direitos que elas têm. É sobre isso que a gente fala aqui no nosso canal, de você conhecer os direitos que você tem para exercer os direitos que você possui. Gostou do vídeo? Se gostou, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações lá no sininho. Assim você fica sabendo de tudo. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.